Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou apresentar a vocês 15 livros com histórias que se passam no Nordeste, ou escrito por autores nordestinos. Hoje, o dia que esse vídeo está indo ao ar, é o dia onde a gente comemora o Dia do Nordestino. As pessoas, né, obviamente, que nasceram numa das regiões mais maravilhosas que existem nesse Brasil. Eu sou de família de nordestinos, minha mãe é filha de nordestinos, ela também nasceu lá, então eu tenho um pouco, porém muito pouco dessa cultura, de conhecer um pouco dessa cultura, dessa maneira de viver, desse povo tão alegre e trabalhador. E hoje eu queria fazer essa homenagem a todas as pessoas, essa homenagem à minha ancestralidade, a todas as pessoas que são do Nordeste e também a vários autores nordestinos e histórias que se passam nessa região maravilhosa. Eu fiz a seleção de 14 livros, mas eu sei que tem milhões de outros e eu quero pedir agora para você que se algum livro que você conheça escrito por um autor nordestino ou com uma história que se passa no Nordeste que tem essa essência nordestina, deixa aqui nos comentários. Se eu não comentei, coloca aqui porque eu quero conhecer e eu quero fazer um vídeo 2 para ano que vem, gente, eu trazer mais sugestões legais, mais sugestões bacanas de literatura dessa região. E pode ser de outras regiões também, tá, gente? Então quero livros também que falam lá do Norte, lá do Sul, do Centro-Oeste, pra gente poder trazer mais leituras bacanas e trazer mais diversidade pra gente conhecer muito mais sobre a literatura brasileira, sobre a literatura do nosso povo. A gente às vezes fica muito concentrado nessa coisa sudeste ali, São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente acaba perdendo tantas outras coisas que fazem muito parte do que nós somos no mundo. O Dia do Nordestino é comemorado no dia 8 de outubro, especialmente em homenagem ao Patativa do Assaré, um grande cordelista nordestino. E o primeiro livro é exatamente dele, no qual eu vou apresentar o Canta Lá, que é o Canto Cá, filosofia de um trovador nordestino. A poesia de cordel, a literatura de cordel é uma literatura extremamente característica nordestina e é riquíssima. Existem milhares de teses e dissertações de pós-graduação falando muito sobre o Patativa do Assaré e o modelo de poesia que ele faz. E o Canto Lá, que é o Canto Cá, é um desses livros com muitos cordéis e muita poesia, como eu vou deixar aqui para vocês verem. E é um dos livros mais importantes do Patativa do Assaré. E eu super recomendo para quem vai fazer algum estudo de cordel, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a poesia cordelista. E assim, o Patativa do Assaré é o pai, praticamente, né? Uma das pessoas, é o nome que as pessoas logo pensam quando pensa em texto de cordel, em literatura de cordel. E assim, esse livro é uma mega indicação para quem gosta da temática. O próximo livro, Os Sertões de Euclides da Cunha. Esse livro é um livro de não ficção, mas vai contar sobre a campanha de Canudos, né? E que acontece lá no finalzinho do século retrasado para o século passado. Euclides vai falar e vai retratar todas as questões referentes à Guerra de Canudos e principalmente do conselheiro, que eu esqueci o nome, gente. O conselheiro, o Antônio Conselheiro, que foi uma figura importante no processo ali de Guerra de Canudos, e é um livro de não ficção, mas que vai contar muito sobre esse processo, essa guerra que houve lá no nordeste do país, né? Me desculpa, nordeste do país, e que vai contar muito sobre muitas características e como era a questão sociopolítica e econômica do Brasil naquele período, então vai trazer algumas revelações muito interessantes. É um livro que eu acho que quem gosta muito da área de história e quem gosta muito dessa coisa de não ficção, né, para conhecer a história, é uma ótima indicação. O Menino do Engenho, do José Lins do Rego, é uma história que vai se passar nas áreas de engenho que existem no Nordeste, e esse livro tem um quesinho de autobiográfico que vai trazer um pouco das vivências e memórias do próprio autor no seu processo ali de adolescência, de infância, então vai retratar um pouco
desse personagem, dessas características da vida desse menino. Esse é um livro de estreia do José Lins do Rego e ele já apareceu em muitos aí outros lugares e é uma indicação não só o Menino do Engenho, mas muitas outras obras do José Lins do Rego para que vocês também conhecerem um pouco mais da cultura e conhecerem mais sobre esse universo do Nordeste. É claro e evidente, gente, que nessa lista teria o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. E se você ainda não viu o filme, ou a minissérie, ou a peça, eu nunca sei exatamente o que é, porque na época que Alto da Compadecida foi televisionado a primeira vez, ele foi televisionado durante a semana inteira. E aí, tipo, parecia uma minissérie. E aí tem o filme, tem a versão estendida. É muito confuso. Eu quero que vocês vão assistir porque é maravilhoso. Ariano Suassuna é um escritor que trouxe totalmente a essência, né, do Nordeste, da questão do povo, trazer essa cultura, esse jeito nordestino maravilhoso. E Alto da Compadecida é um teatro, né, é um alto. Óbvio, Karen. É um alto. E, gente, esse livro aqui, da edição da Nova Fronteira, ele tá tão lindo. Eu acho ele tão lindo, assim. Ele tem umas ilustrações bonitas ao decorrer do livro. E tem uma capa bonita que eu acho que traz muito desse aspecto da história do Alto da Compadecida. Então é um livro que você pode ler e depois correr para assistir o filme, ou assistir o filme e corre para ler o livro. O próximo livro maravilhoso é uma recomendação. Eu demorei tanto para ler esse livro, gente. Eu comprei esse livro há tantos anos, eu demorei tanto para ler esse livro. E quando eu li, eu falei assim, meu Deus, por que eu demorei tanto para ler esse livro? E o livro, no caso, é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. A Cabeça do Santo é uma história maravilhosa que vai trazer um pouco da literatura surreal, da literatura meio que fantástica. E vai falar sobre a história do rapaz que se refugia dentro de uma cabeça de santo, da cabeça de Santo Antônio, na verdade. É uma grande estátua de Santo Antônio e que ela não conseguiu ser pendurada lá na estátua e ficou abandonada por muitos anos e ele, por conta de uma história, acaba se refugiando nessa cabeça. E ele descobre que ele escuta vozes, ele escuta preces. E aí tem toda uma confusão baseada em cima dessa questão de ele escutar as vozes e as preces e conseguir realizar as preces dessas pessoas. E é uma história maravilhosa que vai tratar essa questão da religiosidade, da questão da crença, das histórias de causos, e é maravilhosa essa história. Se alguém quiser conhecer Socorro Racioli, você pode ler qualquer livro dela, qualquer crônica e conto dela, mas eu sempre vou super indicar A Cabeça do Santo, porque é maravilhoso. O outro livro que eu peguei aqui é o Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, da Adriana Negreiros. No caso desse livro aqui, é um livro biográfico, né? Na verdade, é uma não ficção que vai contar a história das mulheres que viveram, que foram parte do cangaço brasileiro, né? O cangaço brasileiro era tipo um grupo... Eu não sei explicar muito bem, mas é um grupo fora das leis, né? Os mais conhecidos aí foi Lampião e Maria Bonita, o cangaceiro mais conhecido. E aqui ela vai falar, a Adriana Negreiros vai falar um pouquinho sobre a história dessas mulheres, né? Como era o comportamento, por que elas entraram pro cangaço, como era a vida, o dia a dia delas nesses grupos. E é um livro que eu comprei recentemente e eu tô com muito curiosidade para ler. E sério, todo mundo que eu li algumas sinopses, algumas resenhas na Amazon e muita gente falou, nossa, muito legal, muito interessante, a gente achou que ela ia levar um caminho para contar essas histórias, ela levou outro muito melhor e muito mais interessante. O outro livro que eu vou apresentar é o famoso Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Gente, eu não lembro muito dessa história, eu ainda não li. Ele tá com essa capinha porque era um livro que eu tinha na casa da minha mãe por muitos anos e a capa tava detonada, e ele é um livro muito antigo. E eu mandei reformar a capa desse livro, né? Eu mandei reencadernar. E o Vidas Secas vai contar a história de Fabiano, né? E tem a história do cachorro no meio, não é isso? Eu não lembro bem, mas esse livro aqui eu não li ainda. E eu vou contar pra vocês que esse livro é tão antigo, ele é a 47ª edição. E esse livro é de 81, acho que deve ser um dos livros mais antigos que eu tenho na minha estante, apesar de ele estar reencadernado. Ele é um dos livros mais antigos, ainda tá com essa
essa fonte aqui, ó, que era bem característica dos livros dos anos 80, dos anos 90. E é um livro que vai contar sobre a história e sobre a seca no Nordeste, né? E como é a vida das pessoas que vivem o período de seca, como é essa vida que é difícil, que é de luta, que é de muita miséria e que a gente precisa muito conhecer pra gente entender como é o dia a dia lá e pra gente ser empático, a gente brigar e lutar por melhores condições, sabe? Juntamente com eles. E assim, Graciliano Ramos é um livro curtinho, ó, vocês podem ver, não é muito grande, mas tá aqui mais uma indicação. Eu sei que muitos dos livros que eu vou indicar aqui, muitos já até conhecem por nome, alguns nem tanto, mas essa é a ideia de reunir tudo num vídeo só e trazer todas essas recomendações. E lembrando, se você tem alguma dica de livro, coloca aqui nos comentários, porque eu quero aumentar mais ainda essa lista. Eu quero, assim, 35 livros sobre o Nordeste que você não conhecia. E autores tão antigos quanto contemporâneos. Eu quero colocar os mais contemporâneos também. O outro livro que eu vou apresentar, na verdade eu não vou apresentar um livro, mas eu trouxe um para representar todos os outros. E o livro que eu vou trazer aqui é essa biografia do Jorge Amado, da Josélia Aguiar. Por que eu trouxe a biografia e não os livros do Jorge Amado? Eu não tenho livros do Jorge Amado aqui, apesar de já ter lido A Morte de Quincas Berro d'Água, de já ter lido Tieta do Agreste. E Tieta não, gente, Gabriela Cravo Canella. E eu trouxe essa biografia porque eu queria representar que quase todos os livros do Jorge Amado são livros que falam sobre o povo nordestino, especificamente o povo baiano, a região ali do sul da Bahia, né? Então nós temos vários livros que vão retratar. Temos Tieta do Agreste, Gabriela Cravo Canella, temos Cacau, Jubiabá, são vários livros desse autor maravilhoso que vai retratar sobre a cultura, sobre o povo, e eu super recomendo porque eu gosto muito do Jorge Amado. Um País do Carnaval é um livro do Jorge Amado que não vai entrar nessa lista porque é um livro que vai retratar muito mais o período que o autor escreve muito mais sobre o Rio de Janeiro. Então é um dos livros dele que eu não posso dizer todos, apenas a maioria, porque sempre tem um ou outro que não vão retratar e não vão falar sobre a cultura nordestina. O 15 é um livro que eu não poderia te deixar, né, de aqui nessa lista, da Raquel de Queiroz. Aqui a Raquel, no auge dos seus 19 anos, escreve sobre a grande seca do Nordeste na década de 20. E a Raquel tem um olhar, eu acredito que um pouco superficial e sensível sobre as questões da miséria e dessa grande seca que arrasou o Nordeste, que foi uma das grandes fontes de forças imigratórias, porque as pessoas passaram muita fome, as pessoas morriam no caminho saindo do interior, indo para as grandes regiões, para os grandes centros, atrás de oportunidade, atrás de pelo menos conseguir se alimentar. Eu tinha algumas passagens que eram muito fortes para mim, mas assim, algumas pessoas falaram que ela tinha um olhar muito superficial sobre aquela questão e um olhar um tanto quanto elitizado, mas eu não tô defendendo a Raquel, mas eu quero colocar aí que a Raquel só tinha 19 anos quando ela escreve esse livro. E, gente, o que nós somos, intelectualmente falando, né, percepção humana, quando nós temos 19 anos? Muito pouco. Pelo menos eu não tinha nem 5% do que eu tenho hoje de percepção humana, de percepção das coisas, e eu provavelmente hoje não vou ter nem 5% do que eu terei quando eu tiver 50, 60 anos. Mas aqui ela tem um olhar e a gente consegue, assim, ver que é superficial, é elitizado, mas é uma história que mesmo, apesar dos pesares, ela conta um flagelo, ela conta uma problemática que foi lá no início do século XX, né, 1900 e pouco, mas que se perpetuou por muitas outras décadas e que até hoje ainda continua sendo um grande problema de muitas pessoas, a questão da seca. E a seca eu falo não só no Nordeste, tá, mas em muitas regiões do Brasil. Mas aqui tá esse livro. Apesar dos pesares, eu me sensibilizei em muitas partes nessa história e eu indico. O livro vai retratar a história de várias pessoas, é uma vizinhança, né? São conhecidos que têm fazendas no interior,
tem produção, né, alguma cultura ali fazendo, e eles estão vivendo o problema da seca, de não ter pasto para alimentar o gado, de não ter água para poder irrigar a plantação, e aí eles acabam fazendo todo um processo migratório do interior para o grande centro, atrás de um pouquinho mais de condições e de possibilidades de sobreviver. O próximo livro que eu vou apresentar para vocês é um livro que eu conheci durante o período de pesquisas para esse vídeo, e no caso é o A Bagaceira, do José Américo de Almeida. O José Américo é um autor brasileiro pouco conhecido, e esse livro aqui foi um dos primeiros livros que caracterizaram como a literatura regionalista brasileira. É um pouco complicado a gente dizer de literatura regionalista, eu não gosto muito dessa especificação para a literatura, porque o que é regionalista? Centro-Oeste é regionalista pra gente que tá aqui no Sudeste. Mas será que o Sudeste também não é regionalista pra quem tá lá no Centro-Oeste, sabe? Eu acredito que tudo é uma questão de referência. E A Bagaceira é uma dessas histórias que vai tratar um pouco da questão da seca, da questão das relações ali, da cultura e de todas as questões que envolvem o Nordeste do início do século XX, né, 1910, 1930, ali naquele iniciozinho ali, que é praticamente o iniciozinho de República Brasileira, né, se a gente parar para pensar. Mas aqui é mais uma indicação e espero poder falar um pouco melhor desse livro quando eu lê-lo para vocês. Mais um livro de poesia, o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que é um dos livros mais conhecidos desse autor, que é um poeta maravilhoso, e um dos poemas que também vão retratar a mesma temática da vida no Nordeste, da grande seca. É o Morte e Vida Severina, que dá o nome ao livro, aqui é a reunião de várias poesias do autor, e tem essa principal, né? E assim, não só a Morte e Vida Severina vai falar, mas outros poemas também vão retratar aí a questão do povo nordestino, das suas ansiedades, dos seus desejos, das suas alegrias também, né, gente? Porque aqui a gente não tá só contando, parece que eu tô contando só livro de coisa triste, mas não, tem coisa muito legal, muito feliz. E aqui mais uma indicação que vai trazer um pouco pra gente conhecer um pouco mais da cultura nordestina. Outro livro que apareceu pra mim nas listas pra minha pesquisa, junto com A Bagaceira, foi esse aqui, esse autor. Gente, eu nunca tinha ouvido falar nesse autor, Francisco Dantas. Olha só, hein, pra vocês verem como é maravilhoso essas minhas pesquisas. E aí eu trouxe esse livro Os Desvalidos dele, que vai também falar sobre os miseráveis, as pessoas que pedem comida, pedem dinheiro no período da seca. E vai retratar também as mesmas questões lá da seca. É um livro, gente, é uma lista de livros com histórias que se passam no Nordeste, tá? Não é uma lista de livros que retratam a seca nordestina, a grande seca nordestina. Vou deixar aqui bem claro, apesar de que muitos autores, né, só que são autores do canone, e a gente quer outras histórias, né? Porque o Nordeste não se fala apenas de seca. Por favor, vamos colocar aí. Então, esse aqui também é essa história que vai retratar isso, e aí segue aí também uma ótima indicação para vocês. Um livro que eu li recentemente, tem até resenha lá no blog, é o Redemoinho em Dia Quente, da Jarid Arraes. Jarid é uma autora contemporânea nordestina e os textos delas são maravilhosos. Esse livro aqui é um livro de contos que vão falar sobre histórias de várias mulheres, de várias situações. Então tem a personagem que ela é mototáxi, tem a Beata que confunde pílulas de remédio com outras pílulas e acaba caindo numa grande viagem, né? Uma viagem alucinógena, e tantas outras histórias e causas de mulheres que vivem basicamente, né, no Cariri cearense. E é um livro maravilhoso para vocês conhecerem, que vai muito além, assim, traz um pouco, né, das características da cultura nordestina, mas é extremamente atual, extremamente legal e bem divertido. É claro e evidente, gente, que eu não ia esquecer de Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, um dos grandes autores brasileiros e, claro, nordestino. E aqui nós temos essa edição maravilhosa que a Companhia das Letras tinha que ter transformado essa cinta real a parte do livro, porque cinta se perde, né, gente? Que eu acho que fica muito bonito se isso aqui fosse parte da capa. Mas tudo bem.
E aí tem aqui essa história do Grande Sertão Veredas, que eu tenho visto muita gente se enveredar nesse livro, principalmente durante esse período de pandemia que a gente está vivendo em 2020. E é um livro, assim, difícil porque não tem capítulos, é texto corrido do início ao fim. E é um dos livros, assim, brasileiros mais difíceis de traduzir. Você precisa ser quase que um estudioso do João Guimarães Rosa para você conseguir fazer traduções para outras línguas, né? Mas todo mundo fala que é um livro muito bom e que merece ser lido. E por último, eu vou apresentar aqui uma graphic novel maravilhosa que eu descobri, assim, de repente na Amazon. E no caso é o Roseira, Medalhão e Engenho e outros contos, outras histórias, gente, do Jefferson Costa. E, gente, eu tô lendo esse livro e esse livro é tão lindo, ele é tão bonito, são pequenos contos, são pequenas historinhas de literatura. E, cara, são desenhos maravilhosos. Eu vou abrir aqui para vocês verem. O Jefferson arrasou nesse trabalho. As cores que ele utilizou é muito bonito. Sério, se você gosta de graphic novel, se você tá atrás de graphic novel temática, escrito por brasileiro, vocês precisam desse livro. Eu ainda estou lendo, mas eu estou apaixonadérrima por esse livro. Os traços, o desenho, as cores que ele usou, eu tô assim embasbacada. E segue aí mais um livro que vai contar aí com histórias e com crianças e histórias assim. Tem umas historinhas que você morre de rir porque elas são muito sensíveis, elas são ingênuas e é lindo. Sério, é um baita de um presente caso você queira presentear alguém. Espero que vocês tenham gostado das indicações literárias para o Dia do Nordeste, para o Dia do Nordestino, esse dia que a gente precisa extremamente exaltar a cultura nordestina, que é uma cultura que realmente é a base desse calor humano brasileiro que a gente sempre se sente orgulhoso de ser. Se curtir esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais! Tchau!